Olá, pessoal. Uma boa tarde para todo mundo. Uma boa segunda-feira. Vamos iniciar nossas semanas de atividade. Como eu expliquei para vocês já no recado que eu deixei no grupo, essa semana nós faremos as atividades das semanas 5 e 6 juntas, porque na próxima semana, na semana que vem, nós só vamos fazer a avaliação. Então, de português, da semana 5, são 7 perguntas. Da semana 6 são 5 perguntas. Então, hoje nós vamos fazer da página 15 até 21. Pode fazer direto, na sequência, semana 5 e semana 6. Na semana 5, nós vamos estudar o texto informativo. Esse gênero textual, que nós já vimos algumas vezes nas apostilas anteriores e nessa apostila também, ele é um tipo de texto que fala sobre variados assuntos, variados temas. E ele serve para transmitir uma informação ao leitor. Por isso que o nome dele é texto informativo. Ele informa as pessoas que estão lendo sobre um determinado assunto. Agora, o que significa informar? É dar conhecimento, é esclarecer, é elucidar, é ensinar, é instruir. Então, quando eu leio um texto informativo sobre determinado assunto, eu aprendo mais sobre aquele tema. Os exemplos de textos informativos são as notícias que nós encontramos nos jornais, os artigos de jornais e revistas, as bulas dos remédios, né? Quando a gente toma um remédio, a gente precisa saber o que tem nele, o que ele causa no nosso organismo. Então, a gente vai e lê a bula. Os rótulos das embalagens de alimentos, de produtos, de limpeza, seja qual for o produto, né? Lá naquele rótulo tem as informações sobre aquele produto e, portanto, aquele texto do rótulo é um texto informativo. Então, nós vamos fazer a leitura na pergunta 1 de um texto informativo que está escrito, em tópicos. Cada bolinha dessa daqui chama um tópico. E esses tópicos explicam sobre a alimentação saudável, aqui no caso do nosso texto. Então, vamos lá, começando pelo título. Algumas dicas para ter uma alimentação saudável. Então, pelo título, dá para eu saber o que esse texto vai falar? Olha, ele vai dar dicas para ter uma alimentação saudável. E como ele está inscrito em tópicos, eu sei que cada tópico desse vai ser uma dica, né? Vamos começar aqui pela primeira. É importante que sejam realizadas ao menos 5 refeições diárias, sendo 3 refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches saudáveis, sem grandes intervalos entre eles. Se eu perguntar para vocês, quantas refeições diárias eu tenho que fazer? 5. Quais são as principais refeições? As 3 principais. Café da manhã, almoço e jantar. Evite alimentos ricos em açúcar, gorduras, assim como alimentos processados. Então, que alimentos nós devemos evitar? Aqueles que têm muito açúcar, gorduras que não são boas e os alimentos processados, que são aqueles industrializados. Ingira ao menos 3 porções de legumes e verduras. Combine-os de diferentes formas. Então, durante um dia, eu tenho que comer pelo menos 3 vezes legume e verdura. Um prato colorido garante o consumo de nutrientes diferentes. Por quê? Quanto mais coisas eu coloco, mais o prato fica colorido, mais nutrientes vão ter ali. Ingira 3 ou mais porções de frutas por dia. Então, quantas frutas eu tenho que comer por dia? 3 ou mais, né? Se eu gostar bastante de fruta. Dê preferência aos grãos integrais. Por exemplo, substituir o arroz branco pelo arroz integral. Substituir o pão normal, o pão francês, por pão integral, porque o pão francês ele é feito com farinha branca, né? E essa farinha é mais prejudicial à saúde do que a farinha do pão integral. Mastigue bem os alimentos. Busque fazer suas refeições de forma tranquila e sem pressa.
porque eu preciso mastigar devagar, várias vezes, engolir com calma, né? Sentar para comer é muito importante, do que comer em pé qualquer coisa de qualquer jeito. A digestão também faz parte de uma alimentação saudável. É importante lembrar ainda que, aliada a uma alimentação saudável, é essencial a prática regular de atividades físicas e a ingestão adequada de água. Então, eu comendo bem, fazendo atividade física e bebendo bastante água, eu tenho muito mais chances de ter uma saúde em dia. Lemos o texto, deu para entender bem o que ele está dizendo, ele está dando dicas de coisas que nós devemos seguir no nosso dia a dia para ter uma saúde em dia. E uma alimentação saudável é ter saúde, né? Que tipo de texto é esse? É um poema? Não. A gente já sabe muito bem como que é a estrutura do poema, né? Ele é em versos. É uma receita? Não, também não. Porque a receita, ela tem uma lista de ingredientes, ela está ensinando a fazer alguma coisa de comer, um prato de comida. É uma carta? Também não. A carta, ela tem primeiro a data, o destinatário, depois ela traz a mensagem dela, a assinatura. É uma estrutura diferente. Esse é, então, um texto informativo. Pesquise em um dicionário o significado da palavra aliada. Escreva o que você encontrou nas linhas abaixo. Vamos voltar, então, primeiro, no texto, para entender o contexto da palavra aliada, onde que ela está escrito na frase. É importante lembrar ainda que a aliada a uma alimentação saudável é essencial à prática regular de exercício. Então, a prática regular de exercício que está aliada a uma alimentação saudável. O que será que essa palavra quer dizer? Eu imagino que muitos não têm um dicionário em casa, né? Vocês podem pesquisar esse significado no Google ou seguir aqui o que eu coloquei para vocês, ó. Aliar, que é o verbo da palavra aliada, quer dizer juntar, combinar, unir, conciliar, aliar a força à prudência, reunir por interesse comum, por ação em comum. Lá no texto, então, como que está escrito, né? Está escrito uma alimentação saudável aliada à prática de exercício. Então, junto com a prática de exercício, combinada com a prática de exercício. Então, vamos escrever aqui, ó, nas linhas, aliada. 2 pontos para indicar o significado. Combinada. Junta. Conciliada. A. Reunida. Tudo isso significa aliada. Partindo para a pergunta 4. Agora, nós vamos ler as respostas que estão aqui embaixo e criar a pergunta. Tá em verso, né? Ao invés de ler a pergunta e responder, eu leio a resposta e imagino qual que é a pergunta para aquela resposta. A primeira da A já está pronta. A resposta: devemos realizar ao menos 5 refeições diárias. Qual que é essa pergunta será, né? Quantas refeições diárias devemos fazer durante o dia? Vamos ver a resposta da B. É preciso evitar alimentos ricos em gordura, sal e processados. Como será essa pergunta, né? Quais alimentos devemos evitar? Não pode esquecer do sinal de interrogação que vem sempre no final de uma pergunta. A C.
praticar atividades físicas e ingerir água são aliadas a uma alimentação saudável. Quais atividades são aliadas à alimentação saudável? Interrogação. A resposta: praticar exercícios, ingerir água e ter uma alimentação saudável. Na D, vamos ler a resposta que já está pronta. Devemos dar preferência a grãos integrais. Que grãos devemos preferir? Grãos integrais. Olha o sinal de interrogação, pessoal. Não esquecer, sempre no final de uma pergunta tem que ter o sinal de interrogação. A pergunta 5, ela é para vocês organizarem as palavras que estão dentro desse quadro para montar a frase, né? Olha aqui, ó, onde está o ponto final? Essa com certeza é a última palavra. Lembra que nós lemos no texto? O que garante o consumo de diferentes nutrientes? Um prato colorido. Como que vai ficar essa frase? Então, ó, primeiro, prato colorido garante o consumo de diferentes nutrientes. A última palavra, pontinho final. O segundo quadro tem bastante palavras, né? D, tranquila, os, busque, alimentos, mastigue, sem, suas, bem, pressa e refeições, fazer forma. A dica é olhar onde está a pontuação, para saber qual que é a última palavra da frase. A pontuação está aqui, ó, impressa, onde tem a exclamação. No texto tem essa frase completa também. Como que ela vai ficar, ó? Mastigue bem os alimentos, busque fazer suas refeições de forma tranquila e sem pressa. Sinal de exclamação. A pergunta 6, vocês vão escrever dentro do prato os alimentos saudáveis que você gosta ou gostaria de experimentar. Então, essa resposta vocês vão fazer sozinhos. É o que vocês gostam, o que vocês acham que é saudável. Por exemplo, eu gosto muito de comer maçã, né? É uma fruta que me faz muito bem. Ela me ajuda na voz, na garganta. É uma fruta bem saborosa para comer depois da comida. E eu sei que ela é uma fruta saudável. Você vai colocar, então, o que você gosta de comer, que você acha que é saudável, dentro aqui do prato. 7. Leia as palavras de cada coluna e pinte apenas a palavra intrusa. Depois escreva as palavras que você pintou em ordem alfabética. Qual que seria a palavra intrusa aqui? Tá querendo dizer que é o alimento que não faz bem para nossa saúde. Então, tem aqui alface, couve, abala, ó, pinta, abala, repolho, rúcula. Batata frita, a batata frita, apesar de ser muito gostoso, o alimento frito, ele faz mal para a saúde, né? Em excesso, por causa da gordura. Então, pinta a batata frita. Maçã, abacate, laranja, banana. Cenoura, berinjela, abóbora,
Beterraba, opa, apareceu outro alimento intruso. Sorvete, tem muito açúcar, faz mal também consumir em excesso. Pinta o sorvete. Abacaxi, refrigerante, um dos piores alimentos que existem para nossa saúde. Pinta aí o refrigerante. Carambola, framboesa, tomate, pepino, quiabo, pimentão, doces. Também em excesso fazem mal. Quer dizer que eu não posso comer doce? Pode comer doce, mas pouco, né? Comedido, não comer todos os dias, em todas as refeições. Então, o que ficou aqui, gente? As que não estão pintadas são alimentos saudáveis. As que estão pintadas são alimentos que fazem mal para a nossa saúde se a gente consumir eles em excesso. Agora, o que vocês têm que fazer? Pegar a palavra bala, depois batata frita, depois sorvete, depois refrigerante e doce. E escrever aqui nas linhas abaixo em ordem alfabética. Esse vocês vão fazer sozinhos também, tá? Terminando aqui, nós vamos para as atividades da semana 6, que são a leitura de HQ, as histórias em quadrinho, né? Histórias em quadrinhos, ou HQ, é um nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, normalmente na posição da horizontal, deitadas, né? Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual para fazer o leitor para dentro da história. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu pelo menos uma vez uma história em quadrinhos, né? A história em quadrinho é uma forma muito divertida de texto, porque ela traz as imagens, os desenhos, as reações dos personagens, a história ela é contada em movimento, como se a gente estivesse vendo um filme, né? Na pergunta 1, tem aqui uma história da Turma da Mônica, que é uma das HQs mais famosas aqui no Brasil, mais conhecidas, né? Aqui o personagem que está retratado é o Cascão, só que tem uma questão, aqui não tem o diálogo, então ninguém tá falando nada, vocês é que vão criar esse diálogo. Então observe atentamente os quadrinhos que estão aqui, veja o que está acontecendo nessa história. O que o Cascão está fazendo, o que o porco está fazendo, o que o lobo está fazendo, né? E escrevam o diálogo. O que eles estão falando, né? Vocês podem escrever nessas linhas que estão aqui do lado. Na 2, você conhece a Turma da Mônica? Então, marque 2 características para cada personagem. Aqui, primeiro, a Mônica. Ela é brava? Sim, muito brava. Ela é alta? Não, né? A Mônica ela é baixa, bem baixinha. Ela é dentuça? Sim, uma das principais características da Mônica, que ela tem os dentes na frente grandão. Ela é magrinha? Não, ela é gorduchinha, fofa, linda. O Cebolinha, olha todas as características e marca. Ele é calmo? Não é muito, né? Implicante, parceiro, gordinho. A Magali, comilona, principalmente comilona, né? Magricela, não, chorona, sim, ela é reclamona. O Cascão, ele é alegre, não gosta de cuidar da sua higiene. Companheiro, Cascão, ele tem esse nome, inclusive, porque ele toma pouco banho, né? Então, ficou faltando aqui para vocês fazerem o Cebolinha e o Cascão. Só para relembrar, então, nós vamos ver aqui um pouquinho de ortografia, que é a escrita correta das palavras. N e H são 2 letras e apenas um som, né? Nha, 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 nha. Nho, 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 ni, ni, ni. Quando isso acontece, damos o nome de dígrafo. Dígrafo é 2 letras com um som. 2 letras, um som. Exemplo, docinho, chuva, terra, pássaro, telha e por aí vai, né? Agora, no quadro, vocês vão completar com palavras que tem CH na primeira coluna, NH na segunda coluna e LH
na terceira coluna, começando pelas palavras que estão aqui. Então, eu coloquei a chuva no CH, docinho no NH e telha no LH. Então, com CH, vocês vão escrever 1, 2, 3, 4 palavras. Com NH, mesma coisa, mais 4 palavras. E com LH, mais 4 palavras para cada, que vocês conhecem da cabeça de vocês. A última perguntinha de hoje é a tirinha da turma da Mônica. Então, a Mônica tá aqui, ó. Ai, um rato! Eles estão na montanha-russa, parece um rato. Então, a Mônica parou o carrinho. Por que vocês acham? Porque ela estava com medo da montanha-russa? Se vocês acharem que é essa, marca o X. Por causa de medo do rato? Olha lá. Se vocês acharem que é essa, marquem o X. Porque estava com dores no pé. Qual que é mais provável aqui, pessoal? Primeira, segunda ou a terceira? Marca o X na perguntinha que vocês acham que é a correta, tá bom, pessoal? Então, hoje é só isso. Amanhã de matemática, a mesma coisa, semana 5 e semana 6. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Até amanhã.